Estamos aqui, Zé Bruno. Beleza? Tudo Legal. bem com você ou não? Tudo bem, Lucas. Pô, valeu por ter aceitado a gente aqui. Legal, tamo aí. É nóis. Galera, Veja Pro Outro Ângulo, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma entrevista do programa Veja o Pro Outro Lado. Hoje vamos ver pro outro lado, grandes questões, com esse aqui que é o grande dinossauro da música gospel rock nacional. Zé Bruno, banda Resgate. Se voasse era pterodátilo, né? Se nadar é crocodilo. Cara, eu te escuto desde que eu nem existia mais ou menos. Então, você sabe que eu percebi que o Resgate tem algo muito poderoso na nossa banda, né? Todo show que a gente faz, alguém vem e fala assim, eu cresci ouvindo o Resgate. Eu cresci total. Então, eu já ouvi pastores dizendo, o cara dizendo que tem poder e que ora, a pessoa tem a perna curta e cresce a perna. Pô, o Resgate não, o cara ouve e cresce inteiro, o cara. Então, quando eu vejo alguém que é pequeno, alguma pessoa que não cresceu muito, eu dou um CD e falo, meu, vai ouvindo, que eu tenho vários testemunhos de gente que cresceu ouvindo a banda. É verdade. Aleluia, né? Vamos glorificar de pé. Vamos dar uma virar aqui. Tá? Giraia. Meu, super prazer estar aqui. Obrigado mesmo por tudo. Fico Podemos feliz perguntar também. tudo ou não? Pode, pode. Pode tudão. Pode, sem dó nem piedade. Pode perguntar. Então, beleza. Zé, é o seguinte, muita gente não sabe, na verdade, como eu estava te falando, a galera que ouve a gente é cristão, não cristão e tal. E a gente está num período complicado da política brasileira e você foi deputado estadual na última legislação, na penúltima, desculpa. E você então foi deputado estadual. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira política. Foi uma corrida, não foi bem uma carreira. Foi um mandato só. Para mim não foi uma boa experiência. Eu não tenho uma veia política. Acho que foi algo circunstancial, o convite. Na época eu pensei que talvez pudesse ser um negócio legal. Eu sou engenheiro civil de formação. Achei que poderia participar. Participei de algumas comissões de obras públicas, por ser pastor da CPI da pedofilia do Estado. Pude participar de algumas coisas, mas eu confesso que eu não tenho tique nervoso para a política. É um processo que o cara tem que ter vocação para fazer aquilo, tem que ter vocação, tem que ter o conhecimento, tem que ter estômago, porque é muito lento, é muito burocrático. E eu acho que a gente pode fazer coisas melhores não estando lá. Não estando lá. Eu penso assim, é óbvio que a igreja, como cidadã, ela tem o seu papel político na sociedade. O cristão tem que ter consciência política, tem que ter opinião, tem que saber votar, tem que ter liberdade de escolha e consciência de escolha, mas cada um no seu papel. Acho que a pessoa tem que ter uma vocação para aquilo, não é o meu caso. Não foi uma boa experiência para mim. A gente sempre aprende alguma coisa, isso é legal, mas quando acabou o mandato, entreguei a chave do gabinete e fui viver minha vida sem tentar reeleição, nada, não era minha. A banda Resgate, na minha opinião, assim, ela está entre as principais na abertura do movimento de evangelismo, principalmente na década de 90 no Brasil. Sim. Eu lembro uma época, a igreja era muito fechada nas quatro paredes, a gente ouvia muito isso, que você não pode ir para o mundo, aquele tal do mundo, né? E vem o Resgate, Catos Barnea, Oficina G3, o próprio Fruto Sagrado, a gente estava conversando, enfim. Vocês fazem parte desse tempo. Como que foi nessa época? Até a questão do preconceito, o que vocês sofreram? Não, sofrimento não teve, assim, não passamos por nenhuma hostilização por fato de... Tocar rock, As igrejas que a gente ia, os eventos que nós íamos, quem convidava já queria fazer aquilo, queria fazer evangelismo, né? Não aconteceu da gente ir para algum lugar que não queriam ouvir o que a gente tinha para falar. Mas eu sei que houve resistência, mas não chegou até a gente, não chegou perto da gente. Naquela época, eu acho que o Fruto Sagrado, talvez, fosse a banda mais politizada, com letras... Se você ouvir as letras do Fruto daquela época, o Marcão e o Benlio escreviam muito bem. Tá na hora de acordar e ver que o planeta está morrendo. Eles tinham letras muito legais. As nossas letras também eram bastante voltadas para o evangelismo. Eu acho que isso foi perdido no meio do caminho. O movimento, quando começou, e era apaixonante, o nome gospel era apenas para ser uma estratégia, para o cara não saber que tipo de música era aquele, ir num show
vamos dizer assim, um evangelismo de emboscada. Quando ele chega lá, é emboscada. Essa é boa definição. É um cristão que está cantando. Mas as letras, você pega as letras da Oficina, Valéria, né? Ou mesmo o Rock da Vovó, o Catos Barneia, Extra Extra, as músicas, elas não eram músicas para você cantar num culto. Apesar de ser uma música cristã, ela tinha uma vertente de missão muito grande. Claro que a gente cantava na igreja, cantávamos músicas congregacionais, cantávamos as músicas do Asaf, do Ademar, tudo bem, na igreja era uma música vertical, onde nós nos comunicávamos e adorávamos a Deus. O trabalho da banda era um trabalho mais horizontal. A gente tem algumas músicas no Resgate que são um pouco verticais. Perfeitamente. O Praise é um disco assim. Mas a maioria das músicas do Resgate, elas não somos nós falando para Deus, somos nós falando de Deus. Coisas do reino. A ideia é você levar como uma missão, a música como um veículo. E o rock, ele penetra na galera, né, na juventude. E a gente curte também, a minha infância toda foi ouvindo rock. Então ela tinha essa vertente, isso se perdeu, a gente quase você não tem mais grupos que continuam fazendo isso. Por isso que tinha resistência, porque as igrejas falavam, como é que eu vou cantar isso na igreja? Isso não é louvor. Exatamente, isso não é louvor. Não é louvor. Louvor é uma coisa que eu canto para Deus, é a minha adoração. Não deixa de glorificar a Deus, a missão também glorifica a Deus. Mas ela tem uma outra vertente. Ainda hoje, nós estamos em 2015 para 2016. Outro dia a gente foi tocar num show no Rock no Vale, nós tocamos uma música do R.E.M., Losing My Religion, e nós tocamos Living on the Edge, do Aerosmith. As duas músicas têm uma mensagem muito forte. Não são de bandas cristãs, mas Caramba. Living on the Edge é uma mensagem muito legal. Diz que a humanidade está vivendo no limite de um colapso. Porque nós estamos enxergando o mundo de um jeito diferente, estamos julgando as pessoas pela cor da pele. Eu falei, isso aqui é a cosmovisão cristã. Vocês tocaram lá? Nós tocamos essa música. Não, a galera curtiu. É um ambiente que a galera entende esse tipo de coisa. Mas tem gente na internet que fala, não precisa disso para glorificar a Deus. Mas você não está entendendo, cara. Isso aqui não é uma música de adoração. Eu estou passando uma mensagem, eu estou falando de Cristo para alguém usando a música que ele já conhece, que ele ouve no carro dele, dizendo, está vendo o que você está ouvindo? O que você está ouvindo fala... É a mensagem que está aqui nessa palavra aqui, ó. Então a gente perdeu um pouco isso. Eu acho que a música gospel ela se tornou uma coisa chata, ensimesmada, né? Eu lembro uma vez o próprio Silas, e aí eu quero entrar numa questão que você estava até comentando do que você ouvia de rock e tal. O Silas do Fruto Sagrado. Eu lembro que ele foi pregar uma vez, e ele comentou e falou assim, a galera faz música com letra que só tem dentro da igreja que ninguém entende. Exatamente. Umas coisas, ele até falava do tal do Shekinah, umas coisas, ele falou, cara... o Shekinah e a unção da glória que eu toquei na orla do manto. Mano, isso aí é grego para quem tá fora. Grego. Tudo bem, se você... Uma coisa é você glorificar a Deus. Se bem que algumas dessas palavras nem Jesus usava, porque hoje a gente não tem... Hoje nós somos uma religião cristã, vamos dizer, somos... De uma maneira geral, não são todos que são assim, mas a realidade evangélica hoje é uma igreja cristã que não tem Cristo. É uma igreja que vive por causa da ressurreição, se é que vive, mas não prega a cruz. Ela é cristã sem Cristo porque só prega Antigo Testamento e só prega judaísmo. E é uma igreja evangélica que não prega o evangelho, não prega boas novas de salvação. Prega um triunfalismo, prosperidade, como você ter o que você quer, um antropocentrismo misturado com feitiçaria, junto com judaísmo, com uma capa de Bíblia, onde Deus é um servo da sua vontade, e o materialismo da prosperidade, e chama-se isso igreja evangélica, né? E isso também está nas nossas músicas, isso é bastante triste. Nesse período dos anos 90, então, bom, o Resgate, ele nasce aí no contexto da Igreja do Renascer, em Cristo. Nasceu antes, na verdade. Foi Nós antes. éramos da Igreja Batista, uma Igreja Batista. Eu me converti no Ipiranga, um bairro aqui próximo, depois eu fui... para a igreja da minha namorada, que eu conheci num acampamento. Depois de, 15 anos, 16 anos de convertido, foi que a gente foi para Renascer. A banda estava lançando o primeiro disco quando a gente foi para lá, que é o Vida, Jesus e Rock and Roll, que era um disco independente, bolacha, que a gente produziu do próprio bolso. Então a gente começou em 89, na verdade a gente começou em 87, 88,
Mas nós só de verdade gravamos o primeiro disco em 89, que a gente tem como início da banda, né? Aliás, nós fizemos o primeiro show em 89. 91 saiu o primeiro disco do Resgate. Só aí que a gente estava na Renascer. Aí você estava no Renascer. Aí e permaneceram lá por 18 anos. 18 anos. Você se consagrou pastor lá? Ou Sim. Não? Tá. E como que foi tudo? Uma coisa que eu tinha curiosidade de perguntar, esse período todo, a questão do quando caiu o teto da igreja, que repercutiu no Brasil inteiro, as questões dos líderes da igreja terem sido presos e tal. Enfim, foi nesse borbulho todo, depois, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas foi logo depois você acabou saindo ou não? Na verdade... E por que enfim... Tem uma somatória de muitas coisas, né? Muitas coisas. Uma das principais, talvez seja a espinha dorsal, é você começar a questionar a teologia. Acho que essa foi uma das primeiras coisas. Que é quando você percebe que esse triunfalismo, a pregação da prosperidade, ela começa a tomar o lugar da cruz. Então, ao invés de eu me arrepender porque eu preciso de Cristo, eu vou fazer alguma coisa para ser abençoado. É muito parecido, mas é bem diferente. Ao invés de eu pedir, Senhor, seja feita a tua vontade, eu faço algum ritual para que Deus faça a minha vontade. O triunfo de eu conquistar alguma coisa parece que tem mais valor do que aquele de Deus conquistar algo de mim. É muito próximo, mas é bastante diferente. A gente ficaria aqui horas conversando sobre isso. O primeiro ponto foi a decepção teológica. A conta não fecha. Essa conta onde você tem rituais religiosos para comandar a Deus, essa conta não fecha. Uma hora ela vai causar decepção na vida da pessoa. Então esse ponto talvez tenha sido o principal. Haja vista que a gente tem hoje a Casa da Rocha, é uma igreja que anda diametralmente oposta a esse movimento neopentecostal, né? Nós não reproduzimos esse sistema, a gente saiu para andar exatamente para um outro caminho, completamente diferente. Esses outros fatos que você falou, é claro que os dissabores do dia a dia, eles agravam, mas eles talvez só corroboram com todo o pressuposto de que a gente está andando num caminho que não é mais o que a gente quer. Ou seja, seria a última gota de um copo que já estava cheio. Veio ao longo de algum tempo, né? Eu talvez diria que em 2006 foi que a gente começou vamos dizer assim, a falar, gente, vamos puxar um pouco o freio de mão, acho que o barco tinha que ir para um outro lado. Mas você tem todo o amor, você está dentro, né? Você ama, você trabalhou por muita coisa, né? E culminou em 2010, que acho que foi o momento da gente partir para caminhar para um outro lado. E aí então você está com a igreja aliás, a gente está aqui na Casa da Rocha. Legal, uma igreja que já está aqui. 5 anos. Nossa, vamos completar 6 anos, né, a igreja. Zelão! Mas é isso. Seguinte, o Dudu Borges Sim. fez parte da banda Resgate. Foi por 10 anos. Eu tava falando pra você, eu sou músico, tem uma galera que acompanha o canal que é músico também, que são músicos também, que mexe com sertanejo, e eu gravo no sertanejo, no gospel, em tudo quanto é lugar. E a galera do sertanejo não imagina isso. E eu já conversei com uma galera, eles não imaginam. Mas o Dudu Borges, ele é oriundo, aí ele é cristão, enfim. Sim. Oriundo, aprendeu a tocar na igreja. Aprendeu a tocar na igreja e tal. E tá aí, foi da banda Resgate, tocou rock, hoje está no sertanejo, hoje é o mais exponencial dos produtores no sertanejo. E a galera não imagina. Enfim, como foi o Dudu Borges, a relação de vocês? A gente se conheceu porque ele é de Campo Grande, ele aprendeu a tocar na igreja, mas não dá para negar que ele aprendeu a trabalhar em estúdio ouvindo gravação de música regional. Sim. Então, ele é de Campo Grande, ele tem tudo isso na bagagem dele. Ele veio morar em São Paulo, começou a tocar com a banda Patmos, produziu o disco deles. Aí, na época, ele começou a produzir outros artistas da Gospel Records. E, por acaso, num ensaio nosso, que o tecladista que era convidado para gravar com a gente um disco não pôde, e o meu irmão convidou o Dudu, porque conhecia ele da gravadora, e aí ele fez um ensaio, fez 2, ficou 10 anos, entrou na banda, produziu acho que 4 ou 5 discos. O primeiro foi o acústico? Não, o acústico ele entrou depois, ele entrou no Eu Continuo de Pé, depois ele fez Até o Envelhecer, fez o 15 anos, que foi ao vivo, e tinha 3 músicas de estúdio, depois ele fez Até Envelhecer ao vivo, ou Até Envelhecer de estúdio, e
ainda não é o último. 5 trabalhos ele produziu. Essa veia dele do rock, é até estranho, você estava dizendo que... Não tem veia de rock. Ele aprendeu rock com a gente. Ah, é? Ah. Não, mas isso que eu ia falar. Essa veia do rock, que então Sim, aprendeu sim. com vocês, tá até hoje, ele deu uma nova roupa pro sertanejo, hein? Ele é um cara muito talentoso, muito inteligente. E não dá para negar a contribuição que ele deu nessa parte de produção da banda. O Resgate teve várias influências, né? Então, só pra você ter uma ideia, na nossa história é que a banda é ruim, mas nós já fomos produzidos Você falou isso, cara. Nós já fomos produzidos por Rick Bonadio, por Paulo Anhá e por Dudu Borges. Se não estourou é porque a banda é ruim mesmo. Os 3 grandes produtores já produziram Resgate. Então, banda não adianta. Mas o Dudu ele é muito inteligente, ele é um cara muito bom. E eu não tinha dúvida de que ele ia arrebentar. Porque ele trouxe realmente essa coisa do pop para dentro do sertanejo. É uma outra roupagem, né? Tornou a coisa muito mais palatável do que era. Não que a gente não curta o sertanejo de raiz, é muito bonito, minha mãe é mineira, eu tenho as canções tradicionais, todo mundo gosta, mas ele trouxe essa coisa pop, né, para o grande público. E foi mesmo. Mas ele produziu Fiuk, ele trabalhou com Fábio Júnior há pouco tempo. Quer dizer, ele é um cara que tem repertório para tudo isso, né? Quando você abre o dicionário dele, ele tem um vocabulário extenso, toca muito bem, ouve muita coisa, está muito antenado com o que acontece fora, e foi muito legal. Infelizmente, a gente conseguir coordenar a agenda dele e a vida profissional dele com a banda, porque chegou um momento em que a carreira profissional dele se tornou muito maior do que a carreira do próprio Resgate. Não estou dizendo como ministério, entenda-me bem, não é uma questão ministerial, mas como trabalho, carreira, viagem, produção, o trabalho dele se tornou muito, muito maior. Era muito incompatível. Foi uma separação assim difícil, porque a gente tinha que fazer, porque nós precisávamos prosseguir com a banda, né? E para ele também, porque ele gostava da banda, a gente se gosta, a gente se encontra ainda. Batemos um papo, talvez se no próximo disco ele não participa produzindo de alguma coisa, pode ser que a gente faça alguma coisa junto. Ah, que legal, cara. É um cara muito gente boa. Mas fez parte da nossa história e acrescentou bastante e a gente guarda no coração com saudade. Olha só, você estava falando dessa influência que o Resgate exerceu na vida do Dudu. Meu, por que o Resgate não envelhece? Você sabe que é uma diferença de velho e idoso. Sim. Então por que ele não é velho? Ela pode ser uma banda idosa, até porque os cabelos brancos... Olha, eu tô tentando ver se eu vou no show dos Rolling Stones ano que vem. Os caras têm 50 anos de banda. E eu ouvi a última música que eles lançaram, acho que o ano passado, e é tão atual ou mais do que um monte. Aliás, a letra deles talvez seja mais profunda e mais contestadora do que muitos moleques que pisam na distorção e saem tocando hoje. Eu acho que a sua música, ela é uma coisa que ela é você. E ela não pode envelhecer com você. E você não pode envelhecer apesar dela. Então, minha cabeça continua a mesma, o corpo fica velho. Mas eu continuo gostando do mesmo som que eu sempre gostei. Você continua de pé. A gente continua da mesma forma. E eu continuo querendo fazer a mesma coisa. O meu desejo ainda é falar com esse público. Ainda é ser um cara contextualizado com a sociedade, com o que está acontecendo. Eu quero levar as boas novas de um jeito que a pessoa compreenda e que faça sentido para o mundo que ela vive hoje. Para o jeito que ela enxerga o mundo hoje ao redor dela. Entendeu? Eu preciso fazer uma pergunta, mas dentro disso que você está falando, eu preciso falar algo. Eu fui num show de vocês, agora o último que eu fui, eu estava até te falando, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo, dentro de uma igreja, a voz que me levou. A gente fala a voz que não pode falar o nome dele. Ah, entendi. Tem uma... Entendi. Tem um esquema místico, assim. Sim. Quem é? Quem é? Mr. M. Um dia nós revelaremos, a língua enrolada não ajuda ainda. Legal. De acordo com o público. Mas eu confesso que eu tinha porque fazia tempo que eu não ia, eu tinha uma expectativa de falar assim, meu, quem é que está lá? Quem é que vai ao show? Porque tem tanta coisa hoje. Eu cheguei, resumindo, eu vi uma galera de 17 anos, 16 anos, 15 anos, estava na frente, pulando tudo suado, antes de vocês entrarem, não, cadê eles, não sei o quê. Os doutores lá, os senhores, a galera, os velhão, tava tudo atrás,
todo mundo cantando todas as músicas, ninguém parado. E eu vi aquela, entre aspas, uma discrepância de idade e todo mundo na vibe da banda. E isso você não vê mais em um monte da época, que é ou porque parou, ou porque, enfim, não sei. Mas ainda vocês conseguem conversar com todos os públicos. Isso é uma coisa que eu fiquei assim extasiado, assim. Sei lá, graça de Deus, é um presente também, a gente tem que agradecer a Deus por isso. Mas eu procuro sempre deixar nas letras uma conversa que eu consiga dialogar. Eu tenho filhos adolescentes, eles falam gírias que são diferentes das minhas. Eu preciso sacar o que está acontecendo com eles. Se eu tenho algo a transmitir, eu acho que esse é um ponto crucial. Nós não abordamos a arte cristã como arte em si. Ela tem um propósito, ela cumpre uma missão, mas ela também é uma arte. O artista, ele tem duas coisas fundamentais, um grande artista, ele tem o talento. Ele tem um talento inerente a ele, seja um artista plástico, seja um ator, um compositor, um escritor. Ele tem um talento, ele consegue comunicar. Mas ele tem uma segunda coisa que é muito importante. Ele tem algo a dizer. Ele tem algo para falar. Ele pinta aquele quadro, ele tem uma mensagem por trás daquelas tintas. Aquela música, como quem viveu a época da ditadura, eu estudava no colégio e tinha foto dos presidentes, dos coronéis, sempre em todas as salas de aula, com a faixa verde e amarela, sabe? O Médici, o Geisel, o João Figueiredo, sei lá, os que eu peguei da minha época, né? Então, quem viveu a época da ditadura, tinha as músicas caminhando e cantando e seguindo a canção, sabe? Você tinha as músicas da Bossa Nova, os caras foram exilados, porque as músicas dos caras, eles tinham algo a dizer. E o pior é que a roupagem era fantástica, porque tinha um negócio que você queria ouvir. Vai, meu irmão, pega esse avião, sabe? Você tem que fugir assim desse frio, mas deixa o Rio de Janeiro. As letras, você ouvia... o cara tá falando de ditadura. Tava criticando mesmo. Quando o Chico fez a música dizendo você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Sabe, acho que era a filha do Geisel, se eu não me engano. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. O que esse cara tá cantando pra quem isso? Tinha alguma coisa para ser falada. Eu tenho alguma coisa para falar, meu. Eu tô assistindo o que está acontecendo com esse mundo. E eu tenho um evangelho. Eu sou estudante de teologia, então eu vou errar de vez em quando. Mas eu acho que foi Lutero, que diz que você tem que pregar lendo a Bíblia numa mão e o jornal da semana do dia na outra. Você tem que dizer alguma coisa para esse cara que vive nesse mundo, o que esse Deus tem para dizer para você. Então eu acho que isso mantém a arte, vou dizer agora de uma forma geral, acessível. E não tem idade, você não tem idade para isso. O traço do Oscar Niemeyer não é só para o cara que é velho, o cara que novo vai achar aquilo fantástico. Todo mundo, exatamente. Porque ele tem algo a dizer e a expressar com a arquitetura dele. Meu, dentro dessa coisa da letra, né, Jack Joyce, em português é difícil. Eu sou professor de filosofia e teve no colégio onde eu dou, né, numa rede de ensino famosa no Brasil e tal, a professora de inglês, que não é cristã, e eu, nessa vibe de até de passar uma mensagem diferente, ela estava num momento difícil da vida dela, eu estava no computador, eu falei, já sei, eu queria puxar assunto com ela. Eu peguei essa música, falei para ela, eu falei assim, olha, escute essa música em inglês. Escuta essa música. Ela começou a escutar, e ela falou, eu não estou entendendo. E porque é uma letra, tal, em inglês. Aí eu parei, assim, mas um minuto, parei e falei assim, agora você vai escutar ela em português. Ela falou, mas como? Escuta em português, pensa em português. Cara, ela ficou emocionada, falou, não acredito que essa música tá falando disso. Ela falou, daqui, de quem que é essa música? Dessa banda, tal. Ela pegou no YouTube e ela levou para todos os alunos. Aquele ano, ela fez um trabalho com essa música. Olha que legal. Ensino fundamental, né? Então, a partir do 5º ano até o 8º, depois ela pegou o ensino médio para falar das questões da linguagem, a fonética. Ela fez uma aula em cima da música de uma banda que ela nem sabia. Eu não ganhei nada. E você não ganhou nada. Mas assim, olha como que a mensagem foi passada. Sim. De uma forma, uma brincadeira, entre aspas, aí, uma coisa da fonética, do português com o inglês. Agora sim, vocês têm uma música chamada Eu Vou Me Lembrar. Sim. Há uma frase nessa música que você diz assim, vocês dizem, né? Lembre-se e dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Essa frase para mim marcou nessa pergunta que eu queria fazer. É uma discussão muito grande com relação a essa ideia do cachê, da grana, dos músicos da igreja que ganham, tal, dos shows, etc.
Quando eu escutei essa música, e eu tava com alguns músicos que não eram cristãos, e a gente tava escutando e tal, a galera conhecia, e fizeram um comentário dessa frase. Eu falei, eu vou perguntar isso para ele um dia, se a gente tiver oportunidade. Essa frase é uma crítica às igrejas que vendem milagres. O acesso a Deus é pela graça. Foi o sangue de Cristo que abriu o caminho para que eu pudesse chegar até Deus. Só que você entra numa igreja, você tem que comprar um lenço, você tem que dar uma oferta especial. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. Isso significa que todos agora têm acesso a Ele. Só que parece que alguns líderes correram e costuraram de novo o véu e ficam na frente dizendo, não, tem que me pagar para poder entrar. Eu falei com ele e tenho algo de Deus para você. Então você tem que se lembrar desses caras que estão querendo te cobrar o que Deus já te deu de graça. Então essa é uma crítica a esse comércio do sagrado que acontece nos dias de hoje e infelizmente as pessoas que estão ávidas por conhecer algo sobrenatural pagam o que for preciso, né? E essa é a crítica. Quanto a cachê de banda, eu não tenho nada contra. Primeiro porque eu sou banda. Não tenho nada contra. Eu acho que você não pode separar duas coisas. Existe um lado profissional. Existe, não tem como você separar isso. Não dá para você falar assim, vem aqui na minha cidade tocar. Eu vou sim. O que você quer que a gente faça? Se você me disser assim, Zé, você é um missionário da música? Não, eu não sou um missionário da música. Mas isso não significa que eu não cumpra a missão. Entendi. Que eu não cumpra a missão. Porque para eu fazer o que eu faço, eu tenho que gastar tempo. Para a gente compor o que compõe, para produzir o que se produz, custa caro. Para você ter o instrumento que tem e para você poder ter tempo de parar e fazer da arte algo que realmente transmita, você tem que... Não dá para você falar para o cara, senta aqui agora e pinta um quadro. Não, você tem que esperar. O cara é um artista, ele vai sentar, ele vai rabiscar, ele vai assistir. É um outro lado do cérebro que vai funcionar. E isso custa. Agora então, o que eu acho, e vou dizer que isso acontece muito com o Resgate, a gente não vive da banda. Eu gostaria de poder viver da banda. Eu gostaria de poder ganhar melhor e a gente poder não depender de mais nada para poder viver. Já aconteceu épocas da gente ter um ganho melhor, mas a gente nunca sobreviveu, mas ajuda bastante. Tem gente que vive disso. O que você pode questionar é o fato de ter artista que cobra muito caro. Mas aí... Eu acho que a crítica dessas pessoas vai até em direção a isso, dos caras Pode ser. Mas como é que você vai dizer que está errado se tem quem paga? Mas aí eu acho que é um problema que você vai discutir de qual lado? Lado profissional? Lado profissional é demanda, é oferta e procura. Se a prefeitura quer fazer um show, ele tem uma verba e quer contratar o músico gospel, ele vai contratar. E vai pagar. E se aquele povo todo vai querer ir lá e vai assistir, isso vai ser importante para o evento da cidade, vai ser. Agora, você quer me perguntar o quanto quem está fazendo ou quem está assistindo, porque não é só quem faz, é quem assiste, de verdade está fazendo aquilo por Deus ou pelo dinheiro, é um julgamento que você vai ter que entrar na cabeça das pessoas e no coração. Eu conheço uma pessoa que consegue fazer isso, Deus, o Espírito Santo. É claro que pelas atitudes você conhece quem é discípulo ou não, mas é muito difícil você julgar. O que eu vejo, agora eu vou ir para um outro lado, é que o fato de você ganhar dinheiro não é o problema. O problema é o que você faz com esse dinheiro. Esse é o problema. O problema é quem é Senhor na sua vida. Então, eu ver um artista que não é cristão fazendo projetos sociais e se envolvendo com... Já vi artistas da Globo fazendo curso de arte circense e vivendo, ajudando pessoas, e gente famosa, ou músicos que fazem shows e eventos para arrecadar fundos para a África. A minha pergunta é o que acontece com o cristão. Porque o cristão ele tem um pressuposto, ele não tem para si. Isso não reclame comigo, isso é Bíblia. Deus aumenta a nossa sementeira para que aumente o fruto da nossa justiça. Então tudo que eu tenho a mais, eu agradeço a Deus porque eu posso repartir mais. A partir do momento que eu tenho, porque isso me alegra, e eu trabalho para que eu tenha mais, e eu peço a Deus que me dê mais,
é porque talvez Deus não seja o fim da minha busca, Ele é apenas um meio para obter o que eu quero. Então o fim da minha busca é o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora é óbvio, você fala assim, poxa, eu queria que o artista viesse cantar na igreja, mas o cachê é caro. Bom, aí é uma coisa que você pode discutir bastante. Exatamente. Aí você pode discutir bastante. Aí cada um tem a sua política, a sua maneira de trabalhar isso. Mas eu não entraria no lado que você diz assim, poxa, mas então o cara cobra para pregar o evangelho? Não, você mesmo pode pregar o evangelho. Ele cobra para fazer um evento. Aí uma outra coisa, é que a gente, no nosso meio cristão, a gente separa as coisas quando é erroneamente conveniente e junta as coisas quando é pior ainda conveniente. Então, eu não sei separar o lado profissional e artístico da vocação, quando precisa, e quando eu tenho que separar as duas, não sei se dá, eu quero fazer uma miscelânea espiritualística das mais horríveis possíveis. Mas uma coisa eu acho que é base, pelo menos eu carrego para mim. Se eu vou fazer algo, eu preciso que alguém pague a minha passagem, eu preciso que alguém, por favor, me busque no aeroporto, que por favor dê um lugar para eu dormir e, se possível, dê comida para eu comer. E se ele quer fazer um evento musical, que ele coloque um bom aparato musical, porque na minha cabeça eu não estou preocupado em falar com quem está sentado na igreja, apesar de que eles gostam muito do Resgate, compram os CDs e eu sou grato por isso. Mas eu estou preocupado com o cara que nunca ouviu falar de Jesus e que na semana passada ele foi assistir a Ivete Sangalo e convidaram ele para um show gospel e é um som horrível, é uma luz que acaba com os olhos dele, você entendeu? É uma qualidade musical tosca e o cara não quer nem parar para ouvir porque a música é uma chatice com uma letra que ele não entende nada porque o cara mistura grego com hebraico com espiritualeza e ninguém sabe o que ele está falando do manto, do bálsamo, do nardo e do Leonardo e você não sabe nem o que está acontecendo. Agora, se o cara quer fazer missão, então faz direito. Então faz direito. O Resgate não é uma banda de mainstream, nós não somos a gente não recebe, nós não estamos nesse topo, né? Não acharia ruim se alguém me convidasse e pagasse um grande cachê para a gente fazer um show. E faria tão bem como eu faço em qualquer lugar. Mas eu vou dizer a você que a gente sofre por isso, porque existe um outro lado da moeda. O fato da gente dizer numa igreja, a gente vai e você dá uma oferta, a gente sofre por isso. Porque tem lugar que a gente vai que você fala, legal, né? Numa boa, o cara podia pregar o evangelho ele mesmo aqui, com o grupo da igreja dele tocando, e eu estava na minha igreja pregando e com a minha família. Porque o cara me trouxe aqui, me colocou numa hora de voo que é horrível, só porque ele conseguiu a vaga ao mais barato, olha só. Você entendeu? A gente chega lá, não está organizado, você não sabe onde você vai almoçar, aí você fica, ele te busca num 40 graus de calor, com uma van que você carrega as malas e o equipamento no seu colo, sem ar-condicionado, aí você não sabe que hora você janta, o cara que te busca chega atrasado, entendeu? Malemar a pessoa te cumprimenta, às vezes isso acontece ainda? Não, eu respondo a você é que o contrário disso é que de vez em quando acontece. Então, eu acho que existe muita gente que se esquece de que para você, se a gente quer simplesmente um cara que vai lá tocar e vamos louvar, é para a gente engrandecer o Senhor, está tudo certo. Agora, se você tem uma ideia evangelística e você quer atingir uma sociedade, a gente vai ter que fazer direito. Ser uma banda custa caro, gravar CD custa caro. E eu acho que Provérbios 30, 7 e 8 podia ser a base para a gente entender. Senhor, não me deixe ser rico e nem pobre. Me dá o pão que eu preciso cada dia. Porque se eu tiver muito e for rico, eu vou me esquecer de ti. E se eu tiver pouco, pode ser que eu roube e envergonhe o teu nome. Essa sabedoria de Agur, que está em Provérbios de Salomão, de repente pode ser uma boa base para a gente cobrar. Que responde muito bem a pergunta. E Jesus, acho que teve um cara chamado Jesus que acabou falando uma coisa parecida com essa. Me dá o pão de cada dia, que isso já está bom para mim. Tem um camarada também, um tal de Paulo. Ele falou, bom esse cara. Ele falou alguma coisa do tipo, aprendi a viver na escassez, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas que ele me fortalece, que a galera acha que é para ganhar. Mas a mesma igreja que prega a prosperidade e que faz as pessoas se apaixonarem por carros novos, por cargos e títulos, que faz a pessoa fazer de tudo, fazer campanha, doar coisas, fazer rituais, oferecer sacrifícios e comprar objetos sagrados para se dar bem na vida,
É desse meio que surgem os músicos que se dão bem na vida. Exatamente. Como é que você quer que esse cara seja diferente? Pera, pô. Esse materialismo travestido de evangelho é o dia a dia do cara, é isso que ele vive. Tem uma matriz. Ele tem uma matriz, ele não saiu do nada. Aliás, quando ele canta, ele prega isso, ele fala das conquistas, ele fala... Esse hedonismo tá dentro do cara, tá na música, tá na igreja, tá na pregação. O engraçado é que o irmão que fez a campanha e ganhou na Mega Sena, não vamos brincar de Mega Sena, mas que foi promovido e ganhou dinheiro e fez o quê? Ou um outro que vende camiseta evangélica na feira gospel e ficou milionário, o cara não critica, porque ele prosperou. O músico não, o músico tá errado porque... Então, mas aí não dá pra gente discutir, porque no meio onde não tem a cruz e Cristo não é o centro e vale tudo, com que parâmetro eu vou discutir quem tá certo e quem tá errado? Esse circo cria esses monstrengos. Então, não tem o que fazer. Galera do Veja Pro Outro Lado, Veja Pro Outro Ângulo. Vamos fazer agora o papo sem ângulo com o querido Zé Bruno. Tá preparado ou não? Sim. Perguntas absolutamente difíceis. Você troca? Querido Zé Bruno, primeira pergunta. Você já dormiu um Transformer e acordou um Fusca? Sempre dormi Fusca e acordei Fusca. Quem você prefere resgatar? O impeachment para a Dilma ou a Dilma do impeachment? Essa é boa, essa pergunta é nível Se resgate. algum dos dois conseguisse resgatar o Brasil, eu escolhia. Acho que nenhum dos dois vai dar jeito. Ruffles ou Baconzitos? Ruffles. Cara, primeiro, eu também prefiro Ruffles, cara. A Baconzitos dá um bafo desgraçado, a mão fica fedendo. Não dá. A gente fez a pergunta para o Alexandre Pozão e escolheu O único, Doritos. Não, o único que deixa cheiro, mas é bom, é o Cheetos. Aí o Nossa, eu gosto do cheiro do Cheetos. O Cheetos, ele tá fora desse universo. Ah, não, cara. Sim, sim. Eu não... Até no Toy Story os caras comem Cheetos, ele fica todo amarelo. Não, é Cheetos. É verdade, o cheiro do Ruffles não é tão forte, né? Não. Mas pra comer, entre Ruffles e Baconzitos... É Ruffles. É Ruffles. Última pergunta é o seguinte, nós tivemos no Brasil agora um contexto sério, foi difundido na mídia, uma coisa muito complicada, muita gente falou. Você, como um cara politizado, queria saber muito a sua opinião. Nós tivemos o litígio matrimonial entre Joelma e Chimbinha, da banda Calypso. Tiveram uma briga na justiça, tal, a banda separou. Eu queria saber o seguinte, você é a favor que o nome Calypso continue com Chimbinha ou não? E por quê? Muito difícil responder porque isso mexe com o coração da gente. Essa é uma pergunta séria, cara. Todo mundo discutiu. A Sônia Abrão falou sobre isso. É que isso me abalou tanto. Eu não sei como é que eu vou viver daqui pra frente, sabendo que eles se separaram. Você não vai me ajudar a pensar? Eu vou ficar muito... Até hoje eu não discuti. Podiam dar o nome pra gente, né? Porque ganhar uma... Põe uma peruca loira, quem sabe... Já que a gente falou de cachê, podia ganhar alguma coisa a mais. Né? Imagine, você Chimbinha, que se você não tiver banda, um resgate aí, talvez seja uma saída. Exatamente. Aquela guitarra havaiana. Dá pra nós o nome. Galera do Veja Pro Outro Ângulo, o seguinte, vocês sabem que a gente sempre dá presente pra vocês e não será diferente agora com a galera do Resgate. Zé Bruno, por favor, o que você vai dar pra gente, pros nossos ouvintes, internautas, telespectadores ou sei lá o quê? Diz aí. Um CD e um DVD do Calypso. Do Resgate. Um CD e o DVD do Resgate. Eu já fiquei preocupado já. Pessoal, CD e DVD do Resgate com vocês. Então é o seguinte para você participar. Dá um curtir aqui no canal, no vídeo, aqui embaixo. Comenta, faz o seu comentário, se inscreva no canal e principalmente compartilhe. Se não compartilhar, vamos combinar que não tem como participar. Exatamente. Quando você fizer isso, a gente vai colher o seu nome, vamos fazer o nosso famoso sorteio. E o seu nome saindo lá, você será agraciado com o CD do Resgate. Do Resgate, putz. Então você será agraciado, tá beleza? CDzão e DVD pra cima de você aí, tá beleza? Zé Bruno, valeu por tudo, pela essa aula de música, de história da música, teologia. Legal, tamo aí. Valeu por tudo, Deus abençoe. Amém. Espero te ver de novo. Tamo junto. Beleza? Valeu. Valeu.